Bem-vindo, viajante destemido, ao limiar do desconhecido, onde a linha entre a realidade e o pesadelo é tênue, e os segredos mais sombrios aguardam para serem revelados. Algumas histórias são contadas na luz do dia, mas as que trazemos para você hoje pertencem à escuridão. Prenda a respiração, acenda suas velas e prepare-se para entrar no reino do terror. Essa história é de Carlos. Carlos era um homem simples e trabalhador. Como vendedor, ele frequentemente viajava para outras cidades para fechar negócios e sempre optava por dirigir à noite para evitar o tráfego intenso. Ele conhecia bem as estradas, mas sempre evitava uma em particular, uma rota antiga que cortava uma floresta e tinha uma péssima reputação por causa de histórias assustadoras. No entanto, em uma noite particularmente fria e com uma neblina densa, ele decidiu pegar aquela estrada, pensando que as histórias eram apenas lendas para assustar crianças. A estrada estava silenciosa, com apenas o som do motor do carro e o ocasional canto de um grilo distante. Quando estava quase na metade do caminho, ele avistou uma figura na beira da estrada. Era um homem, com uma aparência cansada e vestindo roupas antigas e desgastadas, pedindo carona. Carlos, sendo uma pessoa solidária, decidiu ajudar. O homem entrou no carro e agradeceu, dizendo que seu carro havia quebrado e ele estava tentando chegar à cidade mais próxima. Durante a viagem, Carlos tentou puxar assunto, mas o viajante falava muito pouco, sempre olhando pelo espelho retrovisor, como se estivesse esperando algo, ou alguém. Ao se aproximarem da cidade, o viajante pediu para Carlos pararem. Antes de sair, olhou profundamente nos olhos de Carlos e disse: "Cuidado na estrada à noite. Nem tudo é o que parece." No dia seguinte, ainda pensando no estranho encontro, Carlos decidiu investigar. Ele foi até o local onde havia encontrado o viajante. Para sua surpresa, encontrou um antigo carro acidentado, coberto de musgo e aparentemente abandonado há anos. Ele então foi até a cidade e perguntou sobre o carro e o viajante. Um homem mais velho contou a Carlos que, há décadas, um vendedor viajava pela estrada quando sofreu um acidente fatal. Desde então, algumas pessoas afirmam ter visto seu espírito, ainda tentando chegar à cidade. Carlos, agora ciente de que havia dado carona a um fantasma, sentiu um arrepio. Mas, ao invés de medo, sentiu uma estranha paz, agradecido por ter ajudado um espírito em sua jornada. Desde então, ele passou a respeitar todas as histórias e lendas das estradas e nunca mais viajou sozinho à noite. O mito do viajante noturno é um exemplo clássico de histórias que alertam sobre os perigos das estradas à noite e as almas que podem habitar esses lugares solitários. Essa história é de Joana. Em uma pequena cidade chamada Belmonte, as pessoas cresciam ouvindo lendas sobre uma estrada antiga que cortava a floresta próxima. A estrada, conhecida localmente como Estrada das Almas, tinha uma fama sombria e era evitada, especialmente à noite. Reza a lenda que há séculos, a estrada era o principal caminho que conectava Belmonte às cidades vizinhas. No entanto, durante uma noite tempestuosa, um grupo de viajantes foi emboscado por bandidos.
Todos foram mortos e seus corpos, nunca encontrados, acreditava-se que foram enterrados em algum lugar ao longo daquela estrada. Joana, uma jovem curiosa da cidade, sempre foi fascinada por histórias paranormais. Uma noite, impulsionada por um desejo de aventura e munida de uma lanterna e sua coragem, decidiu explorar a Estrada das Almas. Conforme caminhava, a atmosfera tornava-se mais densa. Ela podia ouvir sussurros que pareciam vir das árvores e uma sensação de estar sendo observada. Então, uma leve neblina começou a cobrir a estrada, limitando ainda mais sua visão. De repente, ao longe, Joana avistou uma figura vestida de branco. A princípio, pensou ser um animal, mas, ao se aproximar, percebeu ser uma mulher, com uma aparência etérea, chorando à beira da estrada. Joana, congelada de medo, não conseguia se mover ou desviar o olhar. A mulher levantou a cabeça, e seus olhos, negros como a noite, encontraram os de Joana. Ela então apontou para um ponto específico da estrada. Ao recuperar a coragem e se mover na direção apontada, Joana encontrou um amuleto antigo, com inscrições que pareciam contar a história do massacre dos viajantes. Ela pegou o amuleto e, ao olhar para cima, a mulher havia desaparecido. Joana correu de volta para a cidade e compartilhou sua descoberta com os mais velhos. O amuleto foi reconhecido como pertencente à líder dos viajantes, e em sua homenagem, um memorial foi erguido na Estrada das Almas. Desde aquela noite, disse que a presença da mulher de branco nunca mais foi vista e a estrada, antes temida, tornou-se um lugar de respeito e memória. Os moradores de Belmonte, especialmente os mais jovens, agora frequentam a estrada para homenagear aqueles que perderam a vida lá, e Joana é lembrada como a corajosa jovem que trouxe paz às almas que lá vagavam. Alfredo era um jovem jornalista que trabalhava em uma grande cidade. Ele tinha uma paixão especial por histórias de cidades pequenas e sempre estava na estrada, buscando novos relatos e lendas para suas matérias. Em uma tarde nublada de outono, ele se encontrava a caminho de uma vila remota que, segundo rumores, tinha uma história interessante sobre um lago misterioso. Porém, sem perceber, ele perdeu a hora, e logo a escuridão se instalou, tornando a estrada sinuosa e mal iluminada um desafio. Subitamente, uma forte chuva começou, limitando ainda mais sua visibilidade. Em um momento de descuido, seu carro derrapou, saindo da estrada e batendo em uma árvore. Desorientado e com o carro seriamente danificado, Alfredo começou a entrar em pânico, já que seu celular não tinha sinal naquela região remota. A chuva intensificava-se, e ele decidiu buscar abrigo em seu carro, esperando que, ao amanhecer, alguém o encontrasse. Horas pareciam passar, até que ele viu luzes se aproximando. Um carro antigo parou, e dele desceram duas figuras, um homem e uma mulher de meia idade, ambos com roupas simples, mas com rostos gentis. Eles se apresentaram como Marta e Joaquim, moradores da vila próxima. Sem hesitar, ofereceram ajuda a Alfredo, que prontamente aceitou. Levarão-no à sua casa, onde ele foi recebido com uma refeição quente e um quarto aconchegante para passar a noite. No dia seguinte, Joaquim ajudou Alfredo a tirar o carro da posição em que se encontrava e até arrumou o que pôde, suficiente para que Alfredo chegasse à vila e procurasse um mecânico. Antes de se despedirem, Marta entregou a Alfredo um pequeno pacote, dizendo: "Leve isso como lembrança e sempre se lembre de ajudar quem você encontrar em seu caminho." No pacote, havia um amuleto talhado em madeira com a imagem de um pássaro, símbolo da vila. Alfredo agradeceu e partiu. Ao chegar à vila e mencionar o casal, as pessoas pareciam confusas.
Um dos moradores mais velhos, ao ouvir a história, contou a Alfredo que Marta e Joaquim foram um casal que morava ali e que sempre ajudava a todos, mas que haviam falecido em um acidente de carro na mesma estrada, exatamente 10 anos antes. Chocado e incrédulo, Alfredo abriu a mão e olhou para o amuleto, sentindo uma mistura de gratidão e admiração por aqueles que, mesmo após a morte, ainda continuavam sua missão de ajudar os necessitados. Ele então escreveu sua história mais emocionante até então, imortalizando a generosidade do casal e ensinando a todos sobre a importância de estender a mão ao próximo, em qualquer circunstância. E assim, caro espectador, chegamos ao fim desta jornada. Em cada história, em cada momento, há lições a serem aprendidas e memórias a serem guardadas. Agradecemos por nos acompanhar nesta aventura. Se gostou do que viu, não esqueça de se inscrever e nos acompanhar em futuras explorações. Cuide-se e até a próxima.